Hello, geração internacional! Tudo bem com vocês? E começou o vídeo e você nem sabe o que é geração internacional? Então fica até o final que eu vou te contar. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico. Vocês estão me perguntando no Instagram, Glória, como é que funciona, como não funciona? É um pouco polêmico para alguns, não polêmico para outros, mas a gente precisa conversar sobre isso. Antes de mais nada, eu sou Glória Caixeta, a advogada mais internacional que você vai conhecer na sua vida. E esse é o meu canal. Aqui eu falo sobre acontecimentos internacionais, sobre como atuar na advocacia internacional. E esse vídeo é para você, advogado ou não advogado, que quer prestar serviços internacionais. Mas antes, não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo, que isso é muito importante, você nem imagina o quanto. E o assunto polêmico que nós vamos tratar nesse vídeo é sobre aqueles serviços que a gente oferece, mas será que a gente pode, não sendo advogado no outro país? Como que funciona tudo isso? E eu vou falar sobre esse assunto de uma forma bem comedida, com bastante delicadeza, porque a ideia não é focar na polêmica, e sim a gente entender como que é o mecanismo de atuação quando você presta um serviço que é referente a outro país, mas você presta no Brasil e você não é advogado naquele outro país. Existe problema nisso? É possível? Não é? É isso que a gente vai falar aqui. Esse vídeo, na verdade, ele se originou a partir de uma caixinha de pergunta que me fizeram lá no meu Instagram. Uma pessoa me perguntou assim: Glória, é possível trabalhar com um green card, não sendo advogado lá nos Estados Unidos, atuando daqui do Brasil? E a partir disso eu gravei um story explicando um pouquinho sobre isso, e aí eu preferi trazer aqui para o YouTube, porque aí vocês conseguem ver o conteúdo com um pouco mais densidade. Aliás, se você ainda não me segue no Instagram, fica aqui a dica para você acompanhar minha rotina na advocacia internacional, aqui no escritório, tudo que está acontecendo e os bastidores. Então vamos lá, gente. Como eu disse, eu estou tentando fugir da polêmica, porque a ideia não é ser polêmica, mas é um assunto polêmico. Quando você presta um serviço internacional em outro país, uma outra jurisdição, mas você está no seu país de origem, ou seja, vamos supor que você é um advogado, assim como eu, você mora no Brasil, atua no Brasil, mas internacionalmente. Então você ajuda, por exemplo, outras pessoas a tirarem green card, ou você ajuda outras pessoas a tirarem cidadanias e por aí vai. Com o crescimento desses serviços, porque antes eram serviços mais escassos, poucos profissionais atuavam nessa área, agora já tem um pouquinho mais, ainda faltam muitos profissionais, realmente é a minha opinião, mas já tem um pouquinho mais do que era antes. Por essa razão, os conselhos de advocacia dos países já estão mais atentos a isso. Porém, nós temos aqui uma certa manobra, e essa manobra eu vou te contar, ela é muito importante. Vamos supor que você é o advogado, como eu estava falando aqui no exemplo, que atua no Brasil, mas presta serviço de green card, presta serviço de cidadania, presta serviço de imigração para qualquer país, por aí vai. A imigração, tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto em Portugal ou em outros países, é matéria de ordem federal. E uma vez que a gente trata de uma lei federal, em tese, a gente precisa do advogado. Porém, existe uma questão. Assim como no Brasil, você precisa entender essa lógica, tá? Por isso que eu tô indo assim, com delicadeza. Então, fica aí para você entender tudo muito bem compreendido. Então, assim como no Brasil, existem processos administrativos, como na Polícia Federal, como no INSS, enfim, vários lugares que você tem processos administrativos. E quando você faz processos administrativos, em tese, não precisa do advogado. Você pode fazer por conta, você pode fazer sozinho. Por você poder fazer sozinho, você pode ter uma pessoa te assessorando que não seja advogado. Mas existe uma corrente que defende que, ainda que sejam serviços na esfera administrativa, precisa do advogado, porque trata-se de matéria de lei. E principalmente lei federal. Isso acontece no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos e também em Portugal. Inclusive, nós temos já alguns clientes aqui no escritório
que não são advogados, eles são prestadores de consultoria de contabilidade, são imobiliárias, que acabam oferecendo serviços junto com a advocacia. Então, oferece uma cidadania, oferece uma imigração. E antigamente, 5 anos atrás, você até poderia oferecer sem ter uma sanção, mas hoje, por reserva de mercado dos advogados, realmente é isso que acontece. E mais do que isso, também para proteger o cliente. Afinal, vai precisar de um advogado que estudou e vai precisar explicar, dar a orientação correta, e o advogado também tem responsabilidade sobre aquela orientação. Seguindo essa lógica, é que alguns conselhos de advogados, então, como eu estou falando principalmente no Brasil, Portugal, Estados Unidos, infelizmente exige um advogado. Porém, é possível e você vê um monte de empresas que não são compostas por advogados que oferecem esse serviço de cidadania, imigração, green card. Você vê muito isso na internet. Mas, por outro lado, isso é muito importante você saber, existe por trás um advogado assinando, ou pelo menos deveria existir. Então, por exemplo, eu ainda não sou advogada nos Estados Unidos, mas eu estou em vias de, para quem não sabe, mas isso deixa para outro vídeo. Eu estou em vias de me tornar advogada nos Estados Unidos. E por essa razão, eu tenho um advogado, uma advogada no meu caso, que ela é responsável por tudo que a gente faz, ela me ajuda, ela me orienta e por aí vai. Então, isso é muito importante. Por mais que você não preste o serviço administrativo ali, ou por mais que você preste, é sempre bom você ter um advogado local. E eu falo isso em todos os vídeos. Tenha um advogado parceiro local, porque ele entende das leis locais, ele fala o idioma, ou pelo menos deveria falar, mas com certeza fala, porque se é advogado, ele tem que falar o idioma local, ele entende como é o mecanismo jurídico. Então essa é uma linha muito tênue que esse meu seguidor, ele levantou essa questão no meu Instagram e eu resolvi trazer para cá. Afinal, um jornalista pode falar sobre matéria de direito, desde que ele não dê aconselhamento. Então o interessante é você poder informar a sua audiência, o seu possível cliente, de uma forma que você não esteja aconselhando juridicamente. E se eventualmente você vier a ter demandas que tratem de leis federais, como é o caso da imigração, eu estou focando bastante na imigração porque foi o caso aqui que esse seguidor trouxe. Então, faça uma parceria com um advogado local, um advogado em Portugal, um advogado na Itália, um advogado nos Estados Unidos. Eu estou falando dos principais países, mas pode ser qualquer país. Faça uma parceria para que ele possa te orientar e ele possa te conduzir e, mais do que isso, ele possa se responsabilizar profissionalmente sobre aquele aconselhamento jurídico que é, gente. Não adianta a gente ficar chateado, mas o aconselhamento jurídico, ele é estritamente do advogado, senão não chamaria aconselhamento jurídico, chamaria qualquer outro tipo de aconselhamento. Aconselhamento médico é um aconselhamento do médico, que somente médicos podem fazer. E a mesma coisa acontece com o aconselhamento jurídico. Ele é jurídico porque somente advogados podem fazer. Então é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários, faça perguntas, porque esse é um assunto polêmico. Me fala o que você acha, o que você não acha, como que você está fazendo aí, porque isso é muito importante. Essa troca é muito importante. E para você que ficou até aqui o final, eu fiquei de falar o que é a comunidade de geração internacional. Se você não faz parte ainda, você pode fazer entrando na lista de espera para o meu curso ZAI, que é do zero à advocacia internacional. É o plano prático para que você possa começar na advocacia internacional. Então, clica aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se inscrever e poder fazer parte da comunidade de geração internacional. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.